audiência aqui da Rádio Acústica, um prazer retornar com vocês. Conversamos agora com o Luciano Amorim, que é o diretor de marketing aí da Blueville, e ele é um dos parceiros aí da Camaquã Summit. Estava me contando que durante o Camaquã Summit estaremos fazendo inovação também na área política. Exatamente. Durante o Camaquã Summit a gente vai ter a oportunidade de fazer o lançamento da Frente Parlamentar de Desburocratização e Liberdade Econômica, que é uma frente composta por mim como presidente, o vereador Gabriel Santos, que é um jovem vereador também, eu fiz questão de convidar ele para ser o vice-presidente, e também o vereador Ronaldinho. Somos os 3 vereadores que integram essa comissão da Frente Parlamentar, que busca discutir, Fábio, inovação, tecnologia, desburocratizar o serviço público, tornar o serviço público ao cidadão algo mais fácil, algo mais objetivo, mais direto, que as pessoas possam usufruir do serviço que elas pagam através dos impostos, né, dos altos impostos, de forma mais rápida. Então, desburocratizar o serviço público é uma missão também dessa frente que vamos lançar no Camaquã Summit. E os negócios têm que acontecer dessa forma também, né? Eu li uma frase ontem de noite, me esqueci de copiar ela, cara. Mas tu premia, tu premia o sucesso, eu estou falando dos governos, né? Tu premia o sucesso com aumento de imposto. É assim, tu começa a decolar um assunto, que imposto que eu vou cobrar. E na verdade é uma lógica, um respeito, né, a quem está nos ouvindo, mas é uma lógica burra, porque quanto menos imposto nós pagarmos sobre o consumo, mais a tendência de consumirmos, né? Então o governo, o Estado ganharia inclusive na quantidade da produção, né? Nós iríamos consumir muito mais se as coisas fossem mais baratas, e hoje a gente sabe que tem produtos que 40%, 50% daquele produto é imposto que se paga. Basta olhar a notinha, vai na farmácia, tu olha a notinha, ICMS, né, e que tu vai ver ali o percentual de imposto que tu paga sobre o produto. E agora vai ser mais claro ainda nas notas, né? Agora tem que dizer todos os impostos que tu paga na nota, para te saber, paguei um produto 10, desses 10, 2 é imposto, 3 é imposto. É assim, parece cada vez mais claro. Exatamente. Programa Primeira Hora tem o patrocínio de Ozirnet, planos de celulares, internet, agora também no seu celular, hein? Chame 0800 494 2030, diga sim ao que há de melhor. E Mediari, que conta com diversas especialidades médicas, atendimentos particulares e convênio Mediari. Informações pelo 519-8594-6823. Nós vamos iniciar o assunto com o vereador Vitor, depois vamos para a Gaúcha Bracerta, mas vamos tratar um assunto que a Câmara de Vereadores recebeu a secretária da Fazenda, secretária Jane Leite, juntamente com a contadora da Prefeitura, para falar sobre orçamento. Sabe que o orçamento da Prefeitura, orçamento qualquer, né? Mas orçamento de Prefeitura é uma coisa muito complexa, né? Porque tu tem muito dinheiro que está programado, muito dinheiro que entra ao longo do ano e muitas contas que às vezes aparecem ao longo do ano também para pagar. É uma coisa que tu tem que ir jogando. Além disso, tu tem verbas que são confinadas para determinada função, quer dizer, parte do dinheiro é destinado para educação, parte destinado para a saúde. Tem agora emendas parlamentares também dos vereadores, que também agora tem uma legislação própria, que tu tem que pagar parte para... Ontem estava falando com o vereador João Pedro aqui, sobre parte para a saúde, parte para outras coisas. Tem tudo isso. É uma máquina, é um instrumento complexo, um orçamento, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, hoje em Camaquã, a estimativa, Fábio, do orçamento de 2025 é que a gente tenha aproximadamente 370 milhões de receitas, né? Então, o orçamento anual de Camaquã estimado para este ano é 370 milhões. Só que dentro desses 370 milhões estão todas as despesas da Prefeitura, inclusive, né, a maior delas, que é gasto com pessoal, que é o pagamento de salário, que é o pagamento enfim, de hora extra, que é o pagamento de pensionistas, de aposentados, de previdência, que é um repasse que a Prefeitura também faz ao FAPES. Hoje nós temos, né, um fundo de previdência que paga os servidores, mas esse dinheiro sai da onde? Sai do mesmo caixa, né, do cidadão pagador de imposto, que paga os impostos da Prefeitura, ou paga ao Estado e à União e retorna para o município, e dali tem que fazer todos os investimentos, todas as despesas que se tem hoje para fazer o município girar. E além disso, só para complementar, além disso, às vezes coisas que aconteceram anos anteriores
também tem que ser assumido por quem está na cadeira de prefeito hoje. Né? Exatamente. Inclusive hoje, né, o prefeito Abner paga, né, parcelas da usina de asfalto, paga parcelas da iluminação de LED, né, paga parcelas de outras... Do FAPS. Do próprio FAPS, né? Que é um assunto de 15, 20 anos. E importante registrar que hoje, né, ainda há 2 anos atrás, ainda no governo anterior, o município teve um fôlego orçamentário porque foi aprovada uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência polêmica, muito discutida, por alguns muito criticada, e aqui eu quero fazer um registro. Eu e o meu colega vereador Ronaldinho Renocar, os 2 vereadores do PP, né, estando na oposição ao governo, naquele momento nós demos um voto de confiança e não só para o governo, mas para a população de Camaquã. Nós entendemos que por mais que saibamos que fomos muito criticados por isso, né, porque uma reforma da Previdência que mexe no bolso e na contribuição dos servidores, até mesmo dos inativos que passaram a contribuir, nós tivemos um enfrentamento a se fazer, mas... Como sempre disse, fizemos uma oposição justa e responsável. Nós não pensamos simplesmente em política ou na próxima eleição. Nós pensamos no bem do município, de todos os camaquenses. E ali nós aprovamos uma reforma da Previdência, e o nosso voto foi determinante para isso, uma reforma da Previdência que deu um fôlego diferente para o município. Ontem, Fábio, como tu bem perguntasse, nós tivemos a secretária Jane, secretária da Fazenda, na Câmara de Vereadores, de uma audiência pública. Sim. Essa audiência pública foi para debater também as metas fiscais do quadrimestre, né, que passou. E ali eu tive a oportunidade de perguntar para ela uma questão que estava me deixando um pouco curioso, porque nós tivemos recentemente, né, falas, enfim, até do antigo gestor, do ex-prefeito, que teve um superávit de 12 milhões de reais. Porém, e o papel do vereador deveria, infelizmente não são todos, mas nós deveríamos, como vereadores, fiscalizar o orçamento durante o ano inteiro. Vai chegar no fim, não dá. Ô, Vitor, me dá um minutinho, eu vou ter que fazer rede com a Gaúcha e nós já voltamos na notícia hora certa. Porque a função de vereador é fiscalizar o ente maior que é a prefeitura. E você estava iniciando a conversa dizendo que vocês, como comissão, estavam olhando os orçamentos da prefeitura. Você falou que o orçamento da prefeitura esse ano vai ser de 370 milhões de reais. E você estava falando também que o fechamento das contas do ano passado, do antigo gestor, foi de 12 milhões positivo. E você teve uma audiência com a secretária Jane, secretária da Fazenda, juntamente com a contadora da prefeitura, e se percebeu novidades que aconteceram no último mês de governo que permitiu esse superávit. É isso, mais ou menos? Exatamente, Fábio. A Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara é uma comissão composta todos os anos, ela é composta por 3 vereadores. Os partidos indicam 3 vereadores para analisar os projetos orçamentários, as finanças, para acompanhar como está sendo a situação financeira do município. É o meu 5º ano de mandato. É o 5º ano que eu participo dessa comissão, porque eu faço questão de poder estar acompanhando, estar fiscalizando como é que está a receita e a despesa, como é que está sendo alocado o dinheiro pago pelo contribuinte através dos seus impostos. Sim. Nós tivemos, né, então, e temos que ter transparência com isso, nós tivemos o anúncio realmente que foram 12 milhões de superávit em 2024. Eu reconheço, né, o legado e o trabalho deixado pelo prefeito Ivo. Sim. Eu reconheço as obras que foram feitas, né, a coragem de ter a usina de asfalto, de asfaltar, de fazer obras de infraestrutura importantes. E eu deixo claro isso de forma transparente, mesmo que eu não fosse do seu partido, que não fosse do seu governo. Mas também eu tenho que deixar claro e transparente que nós não podemos ficar vendendo para a população de que nós tivemos uma grande gestão financeira, de que foi um grande superávit, de que isso é fruto de muito controle fiscal. Na verdade, nós sabemos, nós tivemos uma reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara, contou com o nosso voto, que deu um alívio extremamente importante no caixa. Nós tivemos lá em 2020 e 2021 uma pandemia que nunca os prefeitos brasileiros receberam tanto recurso do governo federal como receberam durante a pandemia. Nós tivemos privatização da CE, que os municípios receberam recursos. Nós tivemos royalties, né, do pré-sal, por exemplo, que os municípios receberam recursos. E ao final, né, do ano passado, nós observando, eu estava observando, acompanhando mês a mês as contas, em novembro nós não tínhamos uma situação financeira muito favorável no município, e acabou que, quando a gente foi ver, fechou com 12 milhões de superávit.
O que que é isso? E a gente foi atrás, e ontem, inclusive, questionei a secretária da Fazenda, aqui eu quero fazer um registro, a secretária da Fazenda, que é uma pessoa dedicada, a secretária Jane, uma pessoa qualificada, dedicada, e a gente sabe que a Secretaria da Fazenda faz o controle e a organização do orçamento, mas quem decide de fato aonde vai alocar os recursos e o que, que vai tomar de crédito, por exemplo, né, para fazer os investimentos e as obras, é o prefeito, é o governo, é a gestão. Então nós tivemos a confirmação de que desses 12 milhões de superávit que é trazido em 2024 para o município de Camaquã, no livre da prefeitura, 10 milhões de reais foi um contrato assinado da renovação, um novo contrato com a Corsã Aegea, que os municípios gaúchos ficaram, após a privatização da Corsã, tiveram que assinar com a Aegea ou tomar um outro caminho, que seria ou municipalizar, sim, ou assinar com uma outra empresa que se apresentasse. O prefeito, ex-prefeito Ivo, né, por várias vezes disse que não tinha interesse em assinar com pressa, que inclusive dentro do consórcio, da Associação dos Municípios, recomendou a outros prefeitos que tivessem cautela para negociar, para conseguir uma proposta melhor. Eu lembro disso, ele estava numa conexão de que daqui a pouquinho a própria Camaquã assumisse ou achasse uma alternativa. Exatamente. Desse fato, mas a gente foi pego com surpresa quando a gente viu que no final, no apagar das luzes, no final de 2024, se assinou um contrato com a Corsã, acredito que mais ou menos por mais 30 anos, com a Aegea, então por 30 anos essa será a empresa que vai administrar o nosso município, né, a água do município, o saneamento, o esgoto, e eu não discordo, né, dessa decisão, né, acho que a Aegea realmente tem mais know-how para fazer esses investimentos, tocar, porém eu discordo da forma talvez apressada, acelerada e no apagar das luzes que se fez. Então, dos 12 milhões de superávit anunciado, 10 milhões foi uma assinatura ao final de dezembro, né, no final da gestão. 4,2 milhões, 4 milhões e 200 mil, foi assinado a venda da folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal. Né, para a população entender, né, o município sempre ele vende, né, de 4 anos, enfim, dependendo do contrato, para alguma instituição bancária, porque aquela instituição vai ser quem vai pagar o salário dos servidores, né, quem vai administrar a folha de pagamento. Então, foi vendido para a Caixa Econômica Federal por 4,2 milhões. Aí nós já temos 14,2 milhões de receita que entrou extraordinária ao final da gestão. E além disso, no governo passado, solicitaram para a Câmara de Vereadores para que novembro, dezembro, o 13º, janeiro, fevereiro e março não fosse repassado, isso respaldado por uma lei federal, não fosse repassado recursos de alíquotas, né, que deveria se passar para o FAPES, para o Fundo da Previdência. Então teve mais esse fôlego em novembro, dezembro e 13º. Ou seja, se não fosse essas receitas extraordinárias, 2024 nós terminaríamos um exercício em déficit no município. E isso aqui eu trago não para fazer crítica a A ou B, mas por questão de transparência. Eu acho que foi muito errado nós não termos tido a imprensa, a população, através das redes sociais, através da rádio, enfim, uma clareza de que estava sendo assinado naquele momento um contrato com a Aegea, com a Corsã, para operar no município por mais 30 anos. 10 milhões de reais que entraram receita, ótimo, é importante esse recurso, mas fica muito curioso o motivo de isso ter sido no apagar das luzes e isso ter sido feito sem divulgação e sem transparência com a comunidade. Bah, e aí teve superávit. Superávit de 12 milhões. O prefeito Ivo, me lembro, assim, no início da gestão dele, ele falava que ele recebeu a prefeitura com a conta negativa. Exatamente. A firma, né, que recebeu com 4 milhões negativos, mas a gente sabe também que a maior parte das despesas também foram pagas no exercício do ex-prefeito João Carlos Machado. Né? Obviamente teve restos a pagar, como sempre tem, mas não se deixou para o sucessor despesas e elevados financiamentos, como hoje, por exemplo, o prefeito Abner assumiu parcelas da usina de asfalto, parcelas do LED, e inclusive, Fábio, quero trazer uma questão aqui que talvez muitos não sabem. Ontem o presidente João Pedro esteve aqui falando das emendas impositivas. Sim. As emendas impositivas são emendas dos vereadores dentro do orçamento que obrigatoriamente o prefeito precisa pagar. Sim. Porém, não tinham sido pagas as emendas de 2023, 2024. A grande maioria das emendas não tinham sido pagas. O prefeito Abner hoje está pagando, né, emendas impositivas que o governo anterior deveria ter pago também. É um troço interessante para a gente um pouquinho saber, né? Mas eu fico vendo o seguinte, quando deu aquela flexibilização do FAPES, onde a prefeitura podia pegar o dinheiro do FAPES e devolver ela em parcela, a fim de amenizar a dificuldade do caixa,
eu avisei aqui que a Câmara estava endossando, mexendo um dinheiro que não é da Prefeitura, é do funcionário público. E a Câmara endossou. Exatamente. A Câmara fez sua parte, ela contribuiu para que a Prefeitura usasse um dinheiro que é do funcionário para exercício do caixa da Prefeitura, para fazer pagamentos, essas coisas. A Câmara, se a Câmara autorizou naquela hora, ela tem culpa também. Esses 6 meses, Fábio, de suspensão, né, do pagamento da alíquota suplementar foi respaldado por uma lei federal. A grande maioria dos municípios tiveram, né, esse fôlego de 6 meses e, obviamente, esse valor depois seria repassado novamente ao fundo corrigido, né? Porém, a reforma da Previdência, o que foi feito não foi repassado ao contribuinte, ao povo camaquense, ter que custear uma despesa, né, um déficit que não era seu. Isso era né, acumulado de muitos anos. A reforma da Previdência tentou tornar com mais justiça essa questão da equidade dentro do pagamento, né, até mesmo servidores. Hoje nós temos servidores se aposentando em muito maior quantidade do que servidores ingressando no serviço público, né? E obviamente é uma balança que precisa estar equilibrada. Nós não podemos ter um fundo de previdência, mais pessoas recebendo e menos pessoas contribuindo. A gente tem que ter um balanceamento. E por isso que a reforma da Previdência foi feita com esse objetivo e votei a favor, né? Com transparência, votaria novamente a favor, por convicção, por coerência, mas acredito que a gente só precisa deixar muito claro, com transparência. O dinheiro não é do ex-prefeito Ivo, não é do vereador Vitor, não é do prefeito Abner. O dinheiro é da população camaquense. Então a população tem que saber como que está de fato as contas do município. E é importante registrar, Fábio. Hoje, né, neste ano, nós temos uma possibilidade de decréscimo, né, de diminuição de receitas. Muito diferente do que se viveu na época da pandemia, em outros momentos, o país em recessão, nós temos dificuldades para lidar com isso, então nós precisamos entender, por exemplo, nós temos, e isso está, pelo que falei com o prefeito Abner, está se fazendo um estudo com relação a isso, nós temos um valor, e aqui eu vou trazer, depois eu consigo trazer mais atualizado, um valor absurdo de pagamento em aluguéis. A prefeitura não tem necessidade de ter tanto aluguel, de ter tanta casa alugada, tanto prédio alugado, e agora está se fazendo, né, uma movimentação entre a prefeitura e a Fundasul para que se possa levar serviços públicos, né, e órgãos da prefeitura lá para dentro da Fundasul para que se diminua esse valor de aluguel. Agora eu vou fazer uma crítica aqui. Contratar um aluguel de um prédio no centro da cidade para uma farmácia, eu sinceramente eu não vejo qual é a vantagem financeira nisso, né? É uma coisa, olha, tu falaste bem, é uma coisa que parece que o dinheiro brota. E aí a hora que tu precisa de uma coisa simples, não tem dinheiro. E locação é um negócio que nunca volta pra gente, né? Nunca volta. Nós temos um centro administrativo hoje do município que está, né, em uma situação ali de condições péssimas enfim, físicas, né, estruturais, e há possibilidade, inclusive, de repente, de haver algum negócio com isso, não tem nada confirmado, mas eu, particularmente, acredito que poderia ser vendido o centro administrativo, né, e arrecadar esse valor para investir em prol da comunidade. Mas eu saúdo essa iniciativa que está sendo feita, Fábio, de levar órgãos da prefeitura, setor da prefeitura, para a Fundasul, né, para que se possa diminuir o valor pago em aluguéis, porque de fato é demasiado. Mas a preocupação que fica justamente é que a gente possa sempre ter transparência com o recurso da prefeitura, né, e não dizer que nós tivemos 12 milhões de superávit, fruto de, entre aspas, uma excelente gestão financeira, quando na verdade a gente sabe que no apagar das luzes se fez vendas importantes que poderiam ter sido feitas posteriormente. Exatamente. O ex-prefeito Ivo de Lima Ferreira está convidado para vir no programa, estamos aguardando a agenda dele, para trazer informações da parte dele com o que diz respeito a esses valores aí que o vereador Vitor trouxe para nós, em função de uma audiência ontem, onde a secretária Jane Leite, a contadora da prefeitura, temos aí imagens aí que estão passando, desse assunto ontem na Câmara. Então, para nós é importante, né? Vamos trazer um pouquinho do áudio lá, Eduardo? Uma das receitas foi a venda, foi a negociação com a Corsã, que foi no valor de 10 milhões, e nós tivemos a venda da folha de pagamento para a Caixa Federal no valor de 4.235.000. Esses valores, eles auxiliaram nas redes sociais sobre esse assunto. E é importante que a gente veja que, como é muito transparente, tem que ser transparente coisas públicas, né? Independente do governo ou dos servidores que estão fazendo o trabalho,
nós temos que manter intacto as coisas e transparência para a comunidade. Vitor, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Eu digo, eu venho aqui sempre para tentar, com transparência, com coerência, poder trazer para a população essa realidade. Espero, se fosse possível, o prefeito, se vier aqui, acho que seria importante para esclarecer esses pontos. Mas, como disse, que vem aqui para tratar justamente de questões relacionadas à prefeitura, à questão pública, e não tentar simplesmente jogar questões pessoais, né? Não tem porquê, para lá e para cá. Eu sempre deixo claro, as minhas falas aqui não são nada pessoal contra prefeito A, contra prefeito B. São questões relacionadas ao serviço público, né? E fico muito chateado e lamento muito quando se tenta trazer críticas e falas em questões pessoais contra os políticos, quando na verdade tem que falar sobre a questão pública, né? E como eles trataram aquilo enquanto estiveram à frente da prefeitura ou da Câmara de Vereadores. Exato.